Alô você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso que é o LAC Concurso. Este site que vai fazer de você um campeão e uma campeã. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de raciocínio lógico e de matemática. E na aula de hoje, dando continuidade ao estudo de juros simples, nós estávamos estudando a capitalização simples e na aula de hoje nós vamos trabalhar uma bateria de exercícios específicas em cima de todos aqueles conceitos que nós trabalhamos na aula introdutória sobre juros simples. Lá nós tivemos a oportunidade de resolver pelo menos um exemplo de cada uma das variáveis que compõem a capitalização de juros simples, né? Calcular os juros, calcular capital, taxa, tempo, montante. Fizemos algumas referências aos tipos de taxas, taxas proporcionais, taxas equivalentes. E agora vocês vão ter a oportunidade aí de aplicar todos esses conhecimentos. Tranquilo, galera? Vem comigo então aí para nós iniciarmos aí essa bateria de exercícios. Ok? Bom, então na aula de hoje nós vamos continuar falando aí, né, sobre juros simples, mas agora de forma mais específica, de forma mais direta, trabalhando aí exercício aí de várias bancas, tá? Para preparar você aí para os mais variados tipos de concursos na qual é solicitado esse assunto. Ok? Bom, vamos só recordar aqui as formulazinhas que nós trabalhamos na aula anterior sobre capitalização simples. Nós temos aqui a fórmula principal, a fórmula mãe, que é a fórmula dos juros, né? Juros é igual a capital vezes taxa vezes tempo. Lembrando que essa taxa é taxa unitária, né? Então o J é os juros, o C representa o capital que está sendo aplicado, o I é a taxa de juros unitária. Professor, como assim unitária? Unitária porque eu tenho a taxa representada na forma de porcentagem, e aí quando eu divido ela por 100, eu transformo ela para a forma unitária, tranquilo? Então, taxa unitária e N representa o prazo. Lembrando que alguns autores de livros não trabalham com N, trabalham com T, mas tudo faz referência ao prazo de aplicação desse recurso aí, desse capital. E aí nós temos o montante, né? O montante também é uma terminologia muito utilizada. Aliás, nem sempre aparece a palavra montante, mas ela aparece na sua maioria, entenderam? Montante quer dizer o quê? O somatório do capital aplicado mais os juros. Então, capital mais juros resulta um montante. Você aplicou um capital, esse capital vai render um determinado valor. Quando nós associamos o capital com os juros, nós temos o montante, tá? Então, vale a observação, muito embora às vezes ela aparece com outras denotações, mas sempre fazendo referência ao montante. Então, é importante que a gente entenda que montante é capital mais juros e que nós também podemos aplicar uma fórmula direta para encontrar o montante sem a necessidade de saber os juros primeiros. Então, você pode calcular os juros, depois somar mais o capital e ter o montante. Ou você pode aplicar nessa fórmula direta e através dela nós conseguimos também encontrar o montante aí. Tranquilinho, galera? E aí tem outras fórmulas também de taxa média, prazo médio, mas na hora que a gente for resolvendo os exercícios nós falaremos sobre ela. Ok? Vamos lá, começando o primeiro exercício aqui. Nós vamos proceder da seguinte forma, e o ideal, como a gente quer que você realmente seja bem preparado, é que antes de você acompanhar a resolução que nós vamos dar para cada problema, você dê uma pausa no vídeo e tente resolver sozinho. Se você ainda não assistiu a parte 1 desta aula, que a gente trabalhou a parte conceitual da capitalização simples, eu recomendo você assistir essa aula primeiro, principalmente se você tem dificuldade na matemática financeira. É importante que você assista essa aula para depois você dar sequência no estudo. Belezinha, galera? Então vamos lá. Primeiro passo na resolução de um exercício, tá? De um teste, uma leitura bem atenciosa. Uma pessoa pretende fazer um empréstimo a juros simples de 3% ao mês. No final de 4 meses, ela poderá pagar no máximo R$ 1.400. Nessas condições, essa pessoa poderá tomar emprestado por 4 meses o valor máximo de... Bom, aí nós temos as alternativas de resposta aqui. Então, dê a pausa, tenta interpretar.
e na sequência acompanhe a solução que nós vamos dar aí. Belezinha? Bom, galera, então vamos lá. Primeira observação que eu faço aqui é que ao ler o exercício, você tente enxergar ou compreender o que o exercício quer que você calcule. Esse é o primeiro passo, porque se você não souber o que ele pergunta, você não vai dar a resposta correta. E aí a gente tem aqui, nessas condições, essa pessoa poderá tomar emprestado por 4 meses o valor máximo de. Então veja bem, essa pessoa vai pegar um empréstimo, ela vai pegar um capital. Esse capital está a juros de 3% e ela vai devolver ele no final de 4 meses. E o valor que ela pode devolver é um valor de R$ 1.400. Então, ela quer saber o que nesse exercício? É a pergunta que você tem que fazer. Ela quer saber o capital emprestado. É isso que o exercício quer saber. Professor, mas o capital não é 1.400? Não. Porque olha só o que diz aqui. No final de 4 meses, olha, pegou dinheiro, passados 4 meses, ela poderá pagar no máximo R$ 1.400. Então esse 1.400, ele representa quem, galera? Ele representa o montante, ok? Ele representa o montante 1.400. Esse é o valor que vai ser devolvido após 4 meses. É o valor que ela poderá pagar, ok? E aí, às vezes, o aluno confunde e acha que o 1.400 é o valor da parcela. Não. Esse aqui é o valor final que ela vai ter que devolver. Aí nós temos o prazo, que é 4 meses, e nós temos a taxa, que é 3% ao mês. Veja bem, prazo N, 4 meses. Taxa I, 3% ao mês. Outra informação muito importante, galera, é nós verificarmos as unidades das grandezas prazo e taxa. Prazo e taxa tem que estar sempre, galera, sempre na mesma unidade. Como assim, professor? Quer dizer que se o prazo for dado em mês, a taxa também tem que ser dada em mês. Se o prazo for em ano, a taxa tem que ser ao ano. Se for em dias, a taxa tem que ser em dias. Então, veja bem, não podemos trabalhar com unidade diferente. Professor, e se for diferente? Se for diferente, nós temos que fazer as conversões. Aquelas que nós ensinamos na aulinha lá de capitalização simples. Como que faz para transformar. Aí você pode optar em transformar o prazo ou pode optar em transformar a taxa. Qualquer uma das duas vai fazer com que você consiga chegar na resposta correta. Então, você, obviamente, tem que estar em sintonia com o que o exercício está pedindo, tá? Porque ele pode estabelecer em qual regime que ele quer, e aí, estando em sintonia com o enunciado do exercício, você pode ficar à vontade em transformar ou o prazo ou a taxa, beleza? Bom, feito essas observações, então vamos lá. Eu vou anotar aqui na parte de cima para liberar ali. Ó. Então eu quero saber o capital aplicado. Eu sei que o montante da minha aplicação é de 1.400. Eu tenho que o prazo é 4 meses e tenho que a taxa é de 3% ao mês. Como prazo e taxa estão na mesma unidade, eu não preciso preocupar com transformação de unidades. Então resta agora só descobrirmos o valor do capital que pode ser emprestado, que vai produzir esses juros aqui, esse montante, né, de 1.400. Então, nós temos lá na formulazinha principal que montante é igual a capital que multiplica 1 mais a taxa vezes o tempo. Professor, eu tenho que decorar essa formulazinha? Tem que decorar, galera. Tem que saber. Na matemática financeira, nós não temos muita escapatória. Nós ficamos assim, de uma certa forma, meio submisso às fórmulas. E se você não souber, a dedução lógica dela acaba sendo um tanto complexa e você perde muito tempo. Então, a saída é decore. É mais fácil. Bom, aqui eu conheço o montante, eu tenho o prazo, eu tenho a taxa, é só substituir, eu acho o capital. Então, como que nós vamos fazer? No lugar do montante, 1.400,
igual a C que multiplica 1 mais a taxa. Lembrando que a taxa é a taxa unitária. Ou seja, esse cara aqui, 3, tem que ser dividido por 100. E ao dividirmos 3 por 100, eu encontro 0,03. Então, esse valor da taxa unitária que eu vou substituir lá. Então, vai ficar 0,03 vezes o prazo, que é 4. Belezinha? Bom, aqui eu tenho uma soma e tenho um produto. De acordo com as regras de expressões, nós temos que, primeiro, potência e raiz. Segundo, multiplicação e divisão. Por último, eu somo ou subtraio. Um erro muito comum é o aluno somar para depois multiplicar. Fica esperto com relação a isso. O aluno faz aqui, ó, 1,03, aí depois que ele vai multiplicar por 4, porque ele somou 1 mais 0,03, ele colocou 1,03. Galera, isso aqui é um absurdo matemático. Fique atento, porque isso não pode ser feito, tá? Primeiro, multiplicação, depois eu somo ou subtraio. Ok? Então, como que vai ficar aqui? Vai ficar 1.400 igual a C, que multiplica 1 mais 0,03 vezes 4, vai dar 0,12. Agora sim, eu posso somar. 1 mais 0,12 vai dar 1,12. Isso aqui vai dar 1,12. Esse valor está multiplicando o capital. Quando o valor está multiplicando de um lado, ele vai para o outro, dividindo. Então, o capital vai ser igual a 1.400 dividido por 1,12. Professor, e agora, como que eu faço essa divisão? Vamos fazer aqui do lado, vou apagar aqui para a gente fazer essa divisão. Ó. Se você tem dúvida em como se faz divisão com números decimais ou multiplicação, recomendo assistir nossa aulinha sobre números decimais, operações com números decimais. Então, a gente procede assim, ó, 1.400. Aí eu tenho dentro aqui 1,12. 1,12. Observem que para essa vírgula desaparecer, eu tenho que andar 2 casas para a direita, correto? Se eu andar 2 casas para a direita, vai ficar 112. E aí some a vírgula. Vamos fazer isso? Vamos. Beleza. Professor, mas eu posso assim andar 2 casas, pronto e acabou? Não. Tudo que eu fizer aqui, eu tenho que proceder aqui. Como 1.400 não tem vírgula, e eu andei 2 casas lá para a direita, então eu acrescento 2 zeros aqui. Então, ao invés de 1.400, ficou agora 140.000. Ao invés de 1,12, ficou 112. Observe agora que eu só tenho números inteiros. E é mais fácil fazer uma divisão com números inteiros. Então, vamos lá agora o procedimento. 140, né? Dividido por 112 vai dar 1. Vamos fazer pelo método longo, que é o mais recomendado. 1 vezes 112, coloco 112 aqui embaixo do 140 e subtraio. 10 tira 2, 8. 3 tira 1, 2. 1 tira 1, 0. Ficou 28. Beleza. Agora eu abaixo a próxima casa, que é o 0. Ficou 280. Bom, 112 vai dar 2. 112 vezes 2 vai dar 224. Vamos subtrair aqui. 10 tira 4, 6. 7 tira 2, 5. 8 emprestou, né? Ficou valendo 7. 56. Aí, agora, abaixo a próxima casa. 0. 560. 560 agora vai dar 5. Vamos lá? 5 vezes 2, 10, vai 1, 5 vezes 1, 5 e 1, 6, 5 vezes 1, 5. 560 tira 560, 0. Tem mais casa para baixar? Tem mais uma casa aqui, ó, 0. Abaixou o 0. 0 dá para dividir? Não dá. Se não dá para dividir, 0 no quociente. Tem mais algum valor para a gente abaixar aqui? Não. Então, para a conta, resposta está aqui. Capital igual a R$ 1.250. Pronto, está resolvido. Este é o capital que pode ser emprestado para a taxa de 3%, num prazo de 4 meses, ser devolvido R$ 1.400. Tranquilo? Então, resposta 1.250. E de acordo com o que nós tínhamos lá, resposta correta, letra D, 1.250. Belezinha?
Vamos para mais um aí. Professor, eu não consegui acertar esse exercício. Galera, se você teve dificuldade em fazer esse exercício, beleza, fica tranquilo, porque o mais importante é que você tenha entendido a nossa resolução. O fato de você ter dificuldade, isso aí está agregado a uma série de fatores que a gente pretende estar corrigindo no decorrer dessa aula. Mas não deixe de tentar fazer o exercício antes da minha correção. Mesmo que você faça errado, tente fazer o exercício, porque só assim nós vamos começar a corrigir as falhas. E você mesmo vai identificar aonde você está errando, qual é o pensamento que você está tendo que não condiz com a forma correta de resolver. Belezinha? Vamos para mais um aí. Esse aqui é um exercício da banca 6 Gran Rio. E aí nós temos aqui a seguinte situação. Aplicando R$ 1.200 a taxa de 2,5% ao mês, sob regime de juros simples, posso obter um montante de R$ 1.740 no prazo de quantos meses? Beleza. Bom, dê a pausa, tente fazer, na sequência acompanhe a solução. O que nós dissemos com relação à resolução? Eu tenho que identificar o que o exercício quer saber. Ele quer saber o que? Prazo. Prazo de quantos meses? Então ele quer saber o N. O que ele deu de informação? Ele falou, aplicando R$ 1.200. Então ele deu o capital aplicado, 1.200. A taxa de 2,5%. Taxa de 2,5% ao mês. E ele disse que o montante que vai ser obtido nessa aplicação é de R$ 1.740. Então eu tenho montante, eu tenho capital, eu tenho taxa e quero saber o prazo. Bom, é importante nós identificarmos que o prazo tem uma unidade agregada a ele. E eu tenho que identificar no exercício qual é a unidade que o exercício está solicitando. Ele quer meses. Pô, como assim, professor? Ele poderia pedir bimestre, ele poderia pedir trimestre, semestre, anos, ok? Então é muito importante a gente saber em qual unidade que o exercício quer que nós demos a resposta. Principalmente quando se tratar de tempo e de taxa. Fique muito atento com relação a isso. Beleza, então nós já temos aqui 3 variáveis. Lembrando que são 4 variáveis, né? Porque nós temos lá que montante é igual a capital, que multiplica 1 mais I vezes N. Então, eu tenho 4 variáveis, M, C, I e N. Para encontrar uma delas, obrigatoriamente eu tenho que conhecer as outras 3. E nós conhecemos as outras 3. Então, é possível resolver, ok? Vamos pegar uma tela em branco aqui para escrevermos maior isso daqui. Então, nós temos que montante é igual ao capital, que multiplica 1 mais a taxa vezes o tempo. Substituindo os valores que nós temos, montante 1.740, capital 1.200, que multiplica 1 mais a taxa, que é de 2,5% ao mês. Aí aqui eu quero chamar a sua atenção pelo seguinte. A unidade da taxa está em mês. Maravilha. Então, eu não preciso preocupar em transformar. Por quê? Porque ele pediu o prazo em meses. Então, para que eu tenha uma resposta em mês, obrigatoriamente, a taxa tem que estar em mês. Isso vale se fosse o contrário. Se o exercício quisesse saber a taxa mensal, eu teria que trabalhar com o tempo em mês. Se acaso o tempo tivesse em dias, eu teria que passá-lo para mês. Aí a resposta da taxa seria mensal. Caso contrário, se eu tenho tempo em dias, a taxa que eu encontro é em dias. Aí eu vou ter que converter no final. Pode fazer antes ou depois, fica a seu critério. Mas no nosso caso, não precisamos preocupar em conversão, porque ela já está em mês. Bom, então só nos cabe dividir por 100, que é a taxa unitária, né? 0,025 vezes N. Beleza? Bom, então vamos lá. 1.740
O 1.200 está multiplicando. Se um número está multiplicando de um lado, vai para o outro dividindo. Então, eu tenho 1.740 dividido por 1.200 igual a 1 mais 0,025n. Beleza? Bom, agora vamos fazer essa divisão aqui. 1.740 dividido por 1.200. Fica assim, ó. 1.740 dividido por 1.200. Para facilitar, eu posso cortar um zero aqui com um zero aqui já. Posso simplificar. Fica 174 dividido por 120. Então, vamos lá. 1 vezes 120, 120, subtrai, 4 tira 0 é 4, 7 tira 2 é 5, 54. Vou continuar a divisão. Vírgula, como não tem mais nenhum valor para baixar, né? Então, vírgula e acrescento o zero. Ficou 540. Vai dar 4. 4 vezes 120 é 480. Coloca aqui embaixo, subtrai. 0, 14 tira 8 é 6, 5 tira 4, 0. O 5 emprestou. 60. Quero continuar a conta, professor. Aí é só colocar o 0. Professor, mas não precisa colocar 0 lá? Não. Toda vez que você subtrair, deu um resultado, quer continuar a conta, você só acrescenta o 0. Se acaso... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para apresentar a nossa super proposta pedagógica para você que acabou de assistir essa pequena aula aí, é um pequeno trecho dessa aula demonstrativa para o Banestes. Nós do Lá Concursos preparamos aí um curso top de linha, ponto a ponto edital, super atualizado e super competitivo com esse nível de qualidade das aulas do professor que você acabou de assistir. Temos 3 professores para esse curso, para essa caminhada. O professor Sidney Martins, de língua portuguesa, um dos melhores professores de português do Brasil. O professor Jefferson Fiel, professor top de linha. E o professor Luiz Antônio, o responsável pelo Lá Concurso. Gente, olha só, quero fazer um chamamento para vocês. Nós do Lá Concurso estamos no ar há 9 anos e durante esse período de 2010 até a presente data, nós atendemos a todos os concursos de carreiras bancárias no Brasil, com milhares de pessoas aprovadas nesse período. Gente, papo reto, nós temos conhecimento, nós temos know-how, nosso curso tem projeto pedagógico diferenciado, pode ter certeza absoluta, se você vier matricular conosco, dê uma chance, você não vai se arrepender, tá certo? Então vem para o Lá Concursos, você pode continuar assistindo essa videoaula e o curso completaço, ponto a ponto, por apenas 10 parcelas aí, aliás, 10 parcelas aqui de R$30 é o seu investimento no Banestes 2018. Pode vir que você não vai se arrepender, inclusive nós temos uma cláusula de garantia para este curso online do LAC. Saiba mais, clica lá no chatzinho e conversa com os nossos atendentes. Forte abraço, fique com Deus, espero vocês aqui no LAC. Fui, tchau. Clique LAC.